Pois bem, irmãos, hoje nós chegamos ao último estudo, à última mensagem na nossa série em Atos. Foram 25 domingos, 25 mensagens pregadas no livro de Atos. Isso porque em algumas mensagens nós agregamos 2, em outras 3 capítulos. Mas hoje, enfim, chegamos à 25ª mensagem. Encerraremos a série e depois então anunciaremos para os próximos dias qual será a próxima série que estudaremos e pregaremos durante os próximos domingos. Hoje eu quero atentar para um tema: sigamos firmes no propósito de Deus. Esse é o tema dessa noite. Sigamos firmes no propósito de Deus. Veremos sobre a última viagem do apóstolo Paulo. A última viagem. Foram 3 grandes viagens missionárias, mas hoje, nos capítulos 27 e 28, veremos os últimos passos do apóstolo Paulo, na sua viagem até Roma. Então, mais uma vez, repito que veremos o tema: sigamos firmes no propósito de Deus. O que é propósito? Propósito é uma intenção de fazer algo. Propósito é um projeto, é um desígnio, é um objetivo, é um intuito que nós temos em nossas vidas. E quando eu estou aqui dizendo para vocês que veremos que devemos seguir firmes no propósito de Deus, é porque Deus tem para cada um de nós um projeto de vida, um intuito. Deus tem para nós um desígnio, Deus tem uma intenção de fazer algo através de nós. O apóstolo Paulo compreendeu isso muito bem. E que bom é quando nós também compreendemos qual o propósito de Deus para nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que tem viagens que a gente planeja. Qual foi sua última boa viagem que você fez? Qual a última viagem que você curtiu mesmo? Planejou, colocou no papel e falou: olha, eu vou para essa viagem, comprou a passagem com antecedência, já começou a marcar o roteiro, os pontos que você visitaria. É tão gostoso quando a gente faz isso, né? Se planeja com antecedência. E existem, de fato, viagens que nós escolhemos, mas existem viagens que Deus escolhe para nós. Eu quero que você saiba também que há caminhos que nós traçamos, no entanto, há caminhos que é o próprio Deus quem determina para nós. Então hoje nós veremos esse misto de situações em que nós planejamos ou que muitas vezes Deus é quem determina e planeja para nós. A última viagem de Paulo não foi uma viagem de turismo, não foi uma viagem planejada, não foi uma viagem voluntária e nem fruto de uma estratégia humana. Paulo não se planejou, Paulo não descreveu o roteiro, Paulo não comprou as passagens com antecedência. Essa última viagem na vida de Paulo foi uma viagem conduzida pela mão soberana de Deus, com o propósito de levar o evangelho até Roma. Porque lá em Roma, onde o reino dos homens se reunia, lá era o centro da humanidade, lá era o centro político de todo mundo. E nós vamos ver nessa viagem de Paulo, ele levando o reino dos céus para confrontar o reino dos homens. É o próprio Deus quem planejou essa viagem para Paulo, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E Paulo estava convicto de que essa sua última viagem havia sido designada por Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra das palavras de Paulo? Se você está com a sua Bíblia, abra lá em Atos 23, 11. Em Atos 23, 11, nós vemos claramente Jesus dizendo para Paulo: Paulo, eu tenho um propósito para você. Paulo, eu tenho uma viagem para você. Paulo, eu tenho um plano para você.
Lá em Atos 23:11 está escrito que na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também aonde, irmãos? Em Roma. Cristo já tinha deixado claro para Paulo: Paulo, do mesmo jeito que você testificou, foi uma testemunha, um embaixador meu aqui em Jerusalém, eu tenho um propósito para você, você o fará também em Roma. E sabe, meus amados irmãos, que da mesma forma como Deus levou Paulo como seu embaixador, e o que é o embaixador? É um representante de um reino, é um representante de um governo, é um representante que vai em nome de um rei, de um governo, de um presidente, para o quê? Representá-lo em outro reino. O embaixador vive em uma outra terra que não é a sua terra, mas ele está representando a terra que lhe enviou. Você sabia que nós somos cidadãos dos céus, amém ou não? Nós não somos desse mundo, a nossa pátria não está aqui, mas nós antevemos a nossa pátria que é celestial, amém ou não? É para lá que nós vamos, quem vai para lá diga amém. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Somos embaixadores de rei Jesus aqui nessa terra e devemos vivê-lo como tal, porque o embaixador não busca os seus próprios interesses, o embaixador busca o interesse daquele que o enviou. E é para isso que nós estamos nesse mundo, não para buscar os nossos próprios interesses, mas o interesse do nosso Pai Celeste. Veja o que a Bíblia diz em 2 de Paulo aos Coríntios 5, 17 a 20. 2 de Paulo aos Coríntios 5, 17 a 20. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso o quê? O fato de nós sermos transformados, de sermos uma nova criatura, de sermos salvos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu um ministério. Sabe qual é o teu ministério? Todo crente tem um ministério. Eu sei que você talvez esteja envolvido em N ministérios aqui, quem sabe na IBEG. Mas você recebeu do Senhor um ministério superior a todos os ministérios. E é o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos o que, irmãos? Eu não ouvi, somos o que? Embaixadores, da parte de quem? De Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Você compreende qual é o teu papel como embaixador? É como se Deus estivesse rogando, falando por intermédio de você. Agora, o que é que você está comunicando nesse mundo? O que é que você está comunicando para os seus? De que forma você está exercendo esse seu ministério da reconciliação, de ser um representante da pátria celestial, vivendo aqui como cidadão brasileiro? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É bom estarmos dentro do propósito de Deus. Tem viagens que a gente planeja, tem viagens que Deus planeja para a gente. Tem caminho que a gente traça, tem caminhos que Deus traça para nós. Paulo sabia e tinha convicção. Da mesma forma que ele testemunhou em Jerusalém, ele também testemunharia onde? Em Roma. Quem planejou essa viagem para Roma? Deus. Quem estabeleceu esse propósito na vida de Paulo? Deus. E que bom é estarmos dentro do propósito de Deus. Você sabe o que diz em Romanos 8, 28? Porque todas as coisas cooperam, e cooperam para o bem daqueles que são segundo o seu... Uau! Você está cumprindo o seu propósito aqui nessa terra? Deus determinou um caminho a você traçar, você está pelo caminho que Ele estabeleceu. Mas eu quero te dizer algo que aparentemente parece ser contraditório. Eu quero te dizer uma coisa que parece que não é tão agradável assim, e que você precisa prestar atenção.
O caminho até o propósito de Deus para nossas vidas passa por tribulações, prisões, tempestades, serpentes e oposições. Não é um caminho de rosas. E sempre que eu falo caminho de rosa, a gente fala aqui, né, Roberto? Não é o caminho da rosa, o caminho de rosas. Mas é um caminho que vai nos levar por perseguições, por oposições, vamos passar por serpentes, vamos passar por tempestades, por ventos contrários, por situações adversas. Mas Paulo, ainda que tivesse enfrentado tudo isso na viagem que Deus teve o propósito que ele traçasse, Paulo permaneceu firme, porque Paulo tinha um propósito firme em sua vida. E quem tem propósito vai adiante, amém ou não? Quem não tem propósito fica no meio do caminho. Quem não tem propósito desiste no meio do caminho. E tem um hino no nosso cenário batista que diz: quantos que já corriam bem e que já não correm mais? Quantos que parece que começaram de vento em popa, uau! E que foram ficando no meio do caminho. E aí tem N desculpas, tem 1000 desculpas. É a tribulação, é o vento contrário, é a oposição, se levantou pessoas, 1001 desculpas surgirão. Mas eu quero dizer para vocês que quem tem propósito segue adiante, amém ou não? Segue adiante. Como podemos permanecer firmes como Paulo, mesmo quando o caminho parece ser árduo e sem sentido? Vamos relembrar um pouco o contexto histórico da ida de Paulo a Roma? Paulo enfrentou perrengues 1000 lá em Jerusalém. Paulo foi acusado, Paulo foi preso, Paulo foi espancado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi enxotado. Tudo que você possa imaginar, Paulo passou em Jerusalém. Quantos perrengues ele enfrentou? Até que ele exerceu o seu direito de cidadão romano. Calma aí, alto lá, chega! Eu apelo a César. Vocês estão querendo me condenar, vocês estão querendo armar para cima de mim? Eu exerço o meu direito, eu apelo, eu quero ir para Roma. Ele tinha um desejo, ele apelou para ir para Roma, sim, mas Deus já tinha designado que é para lá que ele ia. Então você percebe que para ele chegar e ir para Roma, ele precisou passar por perrengues. Você está preparado para os perrengues da vida? Você está preparado para as dificuldades dessa vida? Ou você está esperando que o teu caminho da vida cristã vai ser simplesmente um caminho plano e sem dificuldades? Eu posso dizer uma coisa, que tem gente que desiste, mas quem tem propósito segue adiante, amém ou não? E principalmente quem está dentro do propósito de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo não apelou por medo da morte, Paulo não apelou porque ele estava com medo. Mas Paulo apelou para ir para Roma, porque ele reconheceu a mão de Deus em todo o processo. Ele sabia que Deus tinha um propósito no seu chamado e que foi feito pelo próprio Senhor Jesus. Mais uma vez eu repito o que Paulo recebeu do Senhor Jesus em Atos 23:11. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Paulo tinha convicção de que testemunhar em Roma era seu chamado e seu propósito divino. E ele não se afastou desse propósito. Pode levantar vento contrário, pode levantar tempestade, pode levantar oposição, pode levantar serpente para me picar. Mas eu vou adiante, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, não desista em nome de Jesus. Deus tem um propósito para você. Assim como Paulo, cada um de nós também temos as nossas Romas. Paulo tinha que ir para Roma, e você tem uma Roma na sua vida. A tua Roma é exatamente um propósito específico de Deus. A tua Roma é um lugar onde Deus quer te usar e te usar com mais intensidade. Agora, a tua Roma pode ser uma pessoa que Deus quer alcançar por meio de você. Sabia que pode ser uma pessoa que Deus quer alcançar através de você? Mas a tua Roma pode ser um ministério que Deus quer te entregar.
e que você talvez esteja dizendo: não, não. Qual é a tua Roma? Porque a gente não foge da Roma que Deus tem para a gente. Porque fugir do propósito de Deus para a nossa vida é simplesmente jogar para o alto a oportunidade de sermos usados por Deus para a sua honra e para a sua glória. Assim como Paulo chegou em Roma, nós também chegaremos na nossa Roma, que é o propósito de Deus para nossas vidas. Porque o mesmo Deus que disse para Paulo: importa que você chegue em Roma, não desista, Paulo, é o mesmo Deus que está dizendo: importa que você chegue na tua Roma, porque Deus tem esse propósito para você, e nós chegaremos. Se Ele diz que a gente vai chegar, a gente vai chegar, amém ou não? Vamos chegar. Já dizia Billy Graham que a vontade de Deus jamais nos levará aonde a graça de Deus não possa nos sustentar. Vou repetir mais uma vez: a vontade de Deus jamais nos levará aonde a graça de Deus não possa nos sustentar. Se Deus tem uma Roma para você, se Ele está dizendo vá para aquela Roma, Ele vai te sustentar. E é lá onde você vai chegar. E é lá onde você vai estar no centro da vontade de Deus. Mas não se esqueça, hein? Tem viagens que a gente escolhe, tem viagens que Deus escolhe para a gente. Tem caminhos que a gente traça, mas tem caminhos que o próprio Deus determina. Mas você vai dizer comigo em alta voz o que diz em Romanos 8:28. Vamos lá juntos? E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está disposto a seguir o propósito de Deus para a sua vida? Amém ou não? Amém. Por isso que eu quero agora abrir a primeira reflexão da mensagem de hoje. O primeiro pensamento, e se você gosta de anotar, anote. Primeiro pensamento é esse: firmes no propósito. Essa frase vai se repetir nos 4 pensamentos que eu vou passar para vocês. Firmes no propósito. Então o primeiro ponto diz: firmes no propósito até Roma, apesar das tempestades. Eu vou repetir mais uma vez: firmes no propósito até Roma, apesar das tempestades. Sabe por quê? Porque tempestades não cancelam o propósito de Deus para a sua vida, amém ou não? Tempestades não vão cancelar o propósito que Deus tem para a sua vida. Mesmo no centro da vontade de Deus, Paulo enfrentou ventos contrários. Paulo enfrentou tempestades. E um grande teólogo já dizia que a fé não nos livra das tempestades, mas garante a presença de Deus nelas. Mais uma vez eu repito: a fé não nos livra das tempestades, mas a fé garante a presença de Deus nelas, nas tempestades. Por isso, na trajetória pelo propósito de Deus, nós enfrentaremos ventos contrários e tempestades. Está com a Bíblia aberta em Atos 27? Vamos fazer uma leitura juntos? Você prestou atenção no primeiro pensamento? Nós seguiremos firmes no propósito até Roma, apesar das tempestades, amém ou não? Você sabe qual é a tua Roma. E talvez hoje Jesus já esteja te incomodando, dizendo qual é a tua Roma. E você vai chegar nessa Roma firme, apesar das tempestades. Porque tempestades não cancelam o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso que no meio da nossa trajetória até Roma, nós enfrentaremos tempestades e ventos contrários. Atos, capítulo de número 27. Diz o seguinte, a palavra de Deus: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália,
entregaram Paulo e alguns presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Sabe o que era um centurião? Era um general, um comandante de um exército de 100 homens. E esse Júlio, que era da corte Augusta, ou seja, ele era da corte de César. Olha que legal, quem Deus colocou no caminho de Paulo. Esse Júlio foi preparado por Deus para estar no caminho de Paulo. Porque embarcando nós em um navio adrimitino, e o que é um navio adrimitino? É um navio proveniente de uma cidade chamada Adrimítio, que fica na atual Turquia. Então esse navio adrimitino, prestes a chegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, olha o Júlio aí, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre. E por que eles foram navegando abaixo de Chipre? Porque os ventos eram o quê? Contrários. Paulo estava agora na viagem preparada por Deus para o propósito que Deus tinha para ele, de chegar em Roma e testemunhar diante do império dos homens acerca do reino dos céus. É Deus quem designou. É Deus, por intermédio de Jesus, quem apresentou-se a Paulo e disse: importa, Paulo, que da mesma forma que você testemunhou aqui em Jerusalém, você testemunhe em Roma. Então você percebe, Paulo está no centro da vontade de quem? De Deus. Mas o que é que Paulo enfrenta no meio da viagem? Ventos contrários. O que ventos contrários trazem para a nossa vida de forma prática? Ventos e tempestades, ventos contrários, trazem para a gente atraso na nossa trajetória. E talvez você diga: peraí, Deus permite um vento contrário para atrasar a viagem? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas essa viagem de Paulo até Roma durou entre 6 e 9 meses. Entre 6 e 9 meses para chegar lá no propósito de Deus em Roma. E por que atrasou tanto essa viagem? Porque surgiram ventos contrários. Olha o que diz o versículo 7 e 9 do mesmo capítulo 27. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, está vendo? O vento contrário impede eles de irem mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, versículo 9. E passado quanto tempo, irmãos? Muito tempo, muitos dias, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Sabe o que eu quero te dizer? Que no propósito de Deus para a tua vida, nessa trajetória tua até a Roma que Deus tem designada para você, surgirão ventos contrários, surgirão tempestades. E o primeiro reflexo de um vento contrário é atrasar um pouco a nossa caminhada. Agora, por que Deus atrasa a nossa caminhada? Porque Deus tem propósitos no meio da viagem por conta desse atraso. Às vezes Deus permite atrasos, e eu gostei muito desse pensamento. Deus às vezes atrasa um pouquinho mais essa tua trajetória até a tua Roma, porque Ele quer trabalhar em nós, antes de trabalhar através de nós. Você tem coisa para aprender ainda. Você tem chão para pisar. Você está achando que você já sabe tudo, você está achando que você é o cara. Mas nesse propósito que Deus tem para você, que tempestade nenhuma vai cancelar esse propósito, Deus está dizendo: espera um pouquinho, você tem um pouquinho mais para aprender de mim, antes que você possa ser usado por mim.
Você está aproveitando na sua trajetória de vida os ensinamentos que Deus está te dando? Deus se importa mais em formar o nosso caráter do que acelerar o nosso conforto. Ah, que bom se eu chegasse logo em Roma, confortável, num cruzeiro. Deus não podia ter designado um cruzeiro? Podia. Sem nenhuma tempestade? Podia. Mas Deus, Ele tem o propósito, porque Ele se importa mais em formar o teu caráter, antes de estar te entregando conforto. E caráter é forjado nos ventos contrários e nas tempestades. O que vento contrário também traz para nós, além do atraso? Ventos e tempestades nos afetam mesmo quando a gente não tem culpa. Entenda, o Senhor quer formar o nosso caráter, mas entenda, Paulo não teve culpa nesse atraso, não teve culpa. A culpa não é de Paulo, isso vai ficar claro aqui. Veja o que diz os versículos 10 e 11. Dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paulo se levantou e alertou. Paulo disse: gente, peraí, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus está me dizendo que a viagem vai ser perigosa. Talvez seja melhor a gente ficar um pouquinho mais aqui. Um dia de atraso não é problema. Me deem ouvidos. Quantas vezes você já se levantou, já não deu conselhos? Quantas vezes você já não se levantou e alertou as pessoas? Quantas vezes você, caminhando com pessoas, não alertou e disse: fuja disso, saia daí, e a pessoa não está te dando ouvidos? E muitas vezes, quando a gente está no meio de onde a gente não deveria estar, nós vamos sofrer mesmo não tendo culpa. Paulo alertou, mas veja o versículo 11. Mas o centurião cria mais em quem? No piloto e no mestre, no que dizia Paulo. Talvez hoje você está em busca de pessoas que vão encher o teu ego. Eu quero o conselho que vai me acariciar. Eu quero o conselho que vai dizer o que eu quero ouvir. Mas muitas vezes o conselho que você precisa ouvir é de oposição. É para dizer: não vai por aí. Vai ter perigo, Deus está me dizendo. Mas a gente quer ouvir a palavra doce. A gente quer ouvir o conselho que eu quero ouvir. E a gente vai sofrer, mesmo não tendo culpa. Paulo aconselhou: não sigam viagem. Mas o centurião ouviu o piloto e não o homem de Deus. Resultado: eles navegam e sofrem. Quantas vezes teus líderes não têm te advertido? Quantas vezes teus líderes não têm se levantado e dito para vocês: não faça isso? Quantas vezes teus pais não têm dito para vocês: não vá por esse caminho? Quantas vezes homens e mulheres de Deus não têm se levantado e têm te dito: não siga por aí? Mas a gente dá mais ouvidos aos pilotos dessa vida do que aos bons conselhos. Paulo sabia o que Deus queria, mas outros tomaram a decisão errada, e ele sofre as consequências, mas não somente ele. Veja o que diz em Atos 27, 37. Você acha que é só Paulo que sofreu? Em Atos 27, 37, sabe quantas pessoas estavam dentro desse barco? Quantas pessoas? Você percebe o que um conselho errado não pode fazer? Você percebe quando você segue o que os outros estão dizendo para você fazer e não o que você deve fazer? Lá estava Paulo.
Eu alertei, eu avisei, eu disse. Mas não era só Paulo sofrendo agora, era Paulo e mais 276. Existem momentos em que você sofre por decisões de outros. Talvez você esteja sofrendo na sua família por más decisões, seja do esposo, seja da esposa. Talvez você esteja sofrendo por más decisões dos líderes no seio da igreja. Talvez hoje nós estamos sofrendo por conta de más decisões do nosso governo. Talvez hoje nós estejamos sofrendo por conta de pessoas que não ouvem a voz de Deus. Mas entenda, apesar de, mesmo quando parecia ali que essas decisões humanas erradas que nos colocaram em tempestades poderiam frustrar o propósito de Deus para a nossa vida, Deus ainda está no controle, amém ou não? Porque, meus amados irmãos, quem está firme no propósito para chegar em Roma, não é tempestade, nem vento contrário que vai cancelar esse propósito. Pode atrasar, pode me fazer sofrer por conta de outros, mas eu chegarei lá, porque quem disse que eu chegaria é o próprio Jesus, amém ou não? Importa que você chegue em Roma, e se o Senhor falou que Ele ia chegar, Ele ia chegar. E se Ele falou que nós vamos chegar, nós também chegaremos, amém? Ventos e tempestades também nos levam ao extremo de nossas forças. Lembra quando eu disse que o Senhor está mais preocupado em forjar o nosso caráter do que nos levar a uma vida de conforto? Para chegar na nossa Roma, enfrentando os ventos contrários e as tempestades, elas têm também uma finalidade de nos levar ao extremo de nossas forças. Vai chegar um momento aqui dessa viagem, depois de tanto vento contrário, de tanta tempestade, de tanto atraso, em que vai ter uma ligeira bonança. Sabe quando você dá aquela respirada e você fala, aleluia, parece que passou, hein? Opa, começou a dar certo. Que bom, sobrou dinheiro. Ah, que bênção, né? Ai, que legal, que joia, fechei o contrato. Ah, que bênção, recebi o telefonema. É aquela vaga de emprego. Aí você pensa, agora vai ser a guinada na minha vida, vai dar tudo certo. Aí que surge, olha o palavrão, o euroaquilhão. Já ouviu falar no euroaquilhão? Abre aí no versículo 14 para você ver sobre o euroaquilhão. Veio a bonança, mas não muito depois, deu nela um pé de vento. E o nome do pé de vento é euroaquilão. Já apareceu o euroaquilão na sua vida? Se não apareceu o euroaquilão ainda na tua vida, se prepara, porque ele chega. Ele chega. E olha, o euroaquilão é pior do que os outros ventos contrários que tinham. Sabe por quê? Porque sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Sabe o que é ir à toa quando você está num navio, no meio de uma tempestade e num vento? É ir à deriva. Você fala, não adianta eu remar mais, não adianta mais levantar, não tem, as velas não conseguem, não sustentam, nós estamos girando, larga tudo. E a gente está indo à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Sabe o que é o batel? Eles conseguiram salvar o bote salva-vidas. Puxa o bote salva-vidas, senão ele vai embora. E aí o que será da gente? Eles conseguiram salvar o batel. E levado esse para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Ou seja, eles
desceram as velas e foram à deriva. 18. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, eles começaram a aliviar o navio. Sabe o que é aliviar o navio? Começaram a jogar o que para fora? As cargas. E continuando aqui diz no 19, que ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Não adiantou, a gente já se desvencilhou, a gente já jogou fora as nossas cargas. Eles começaram agora a depenar o navio e tirar o peso do navio, jogar fora a armação do navio, os equipamentos do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, grifa aí, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Talvez você esteja passando por essa situação hoje. Quando parece que o teu casamento não tem mais solução. Pastor, eu já joguei a carga toda para fora. Pastor, eu já estou jogando a minha vida para fora. Meu casamento não tem mais solução. Talvez você está perdendo a esperança, e não só a esperança, toda a sua esperança, por conta daquele diagnóstico da doença irreversível. O que eu faço com esse diagnóstico aqui agora? Talvez você está perdendo toda a tua esperança porque a tua mente está cansada. E você está aí dizendo no seu íntimo, eu não aguento mais. Eu vou me entregar. Spurgeon já disse uma certa vez: a fé verdadeira não é a que evita o fogo, mas a fé verdadeira é a que permanece mesmo dentro da fornalha. A fé verdadeira não é aquela que evita o fogo, mas a fé verdadeira é aquela que permanece no seu coração e ninguém tira, mesmo dentro da fornalha. E hoje o irmão Roberto disse sobre os 3 lançados na fornalha, não é isso? Ó rei, se você quiser jogar a gente lá, você pode jogar, mas nada tira a fé e a esperança do nosso coração. Se Deus quiser nos livrar, Ele livrará. Se não quiser livrar, Ele não nos livrará. Pode jogar. Porque a fé verdadeira não é aquela que evita o fogo, mas a fé verdadeira é aquela que permanece viva dentro da fornalha. Mas eu não posso te iludir, hein? Porque até agora eu estou falando da vida de Paulo, que está sofrendo vento contrário, tempestade, está tendo atraso na vida, está tendo que se desvencilhar de cargas, mas ele estava dentro do propósito. Tem tempestades que são ditas na teologia do sofrimento como tempestades formativas. O Senhor está formando o seu caráter. Mas eu não posso deixar de te dizer que tem tempestades corretivas. E Jonas é o maior exemplo daquele que enfrenta uma tempestade corretiva. Estava fugindo da vontade de Deus, estava fugindo dos desígnios de Deus, estava indo para longe da vontade de Deus. Agora você tem que avaliar, tua tempestade é formativa ou corretiva? A de Paulo não era disciplina, a de Paulo era uma missão. A tempestade enfrentada por Paulo não era para destruí-lo, mas para promovê-lo. Não era para pará-lo, mas para engrandecer o poder de Deus através dele. Talvez você esteja obedecendo e mesmo assim está enfrentando ventos contrários. Talvez você esteja no meio de uma tempestade que você não começou ela, não é por tua causa, é por outras pessoas que criaram essa tempestade. Talvez você esteja no centro, no olho do furacão, mas não é porque você é o culpado.
Foram decisões erradas daqueles que estão no teu entorno. Talvez você esteja se sentindo desgastado, sem força, sem luz, sem direção. Mas entenda, a tempestade não cancela o propósito de Deus, amém ou não? Não cancela o propósito de Deus. Por isso hoje declare com fé. Eu não estou dizendo de confissão positiva, não é isso, mas eu estou dizendo, tenha firme no seu coração a determinação de saber, eu não desistirei no meio da tempestade. Eu posso ouvir amém ou não? Diga, eu não desistirei, amém ou não? Se o vento é contrário, eu vou continuar. Se o céu está escuro, eu vou confiar. Se foram outros que me colocaram nessa tempestade, eu sei que Deus ainda está no comando. E eu vou ficar firme, porque o propósito é maior que a tempestade. Por isso eu fecho o primeiro ponto dizendo, nós seguiremos firme no propósito até Roma, apesar das tempestades. Por quê? Porque tempestades não cancelam o propósito de Deus. Mas em segundo lugar, nós seguiremos firmes no propósito até Roma, confiantes na promessa de Deus, amém ou não? Confiantes na promessa de Deus. Confie na palavra de Deus quando tudo ao redor parecer perdido, porque o que fez Paulo permanecer firme é porque ele não estava ali confiando e dependendo de circunstâncias, mas é porque ele confiava e dependia das promessas de Deus. Importa que você chegue em Roma e testifique, da mesma forma como testificou aqui em Jerusalém. Paulo sabia, eu vou chegar em Roma, porque eu tenho um propósito, e o propósito é divino, e tempestade nenhuma cancela esse propósito. Por isso eu vou firme no propósito até Roma, confiante nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Quando todos perdem a esperança, Deus usa Paulo para se levantar com uma palavra de fé. Olha que interessante, as 276 pessoas naquele barco estavam sem esperança, tinham perdido totalmente a esperança. Mas é aí nesse momento que Paulo, por estar no propósito de Deus, indo até Roma, sabendo que vento contrário não cancela o propósito dele, mas Paulo, seguindo firme no propósito para Roma, porque confiava nas promessas de Deus, ele faz um lugar de desesperança se tornar em um local de esperança. Veja o que diz no capítulo 27, a partir do versículo de número 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perda. Paulo não perde a oportunidade de chamar-lhes a atenção. Vocês se lembram lá quando eu disse que era necessário a gente esperar um pouquinho e não sairmos? Mas vocês não deram ouvidos, vocês confiaram mais no capitão. Paulo só lembra, e a gente não pode deixar de lembrar. Você, pai, que já aconselhou o teu filho tantas vezes acerca do que ele não deveria fazer, nunca perda a oportunidade de dizer para eles: eu te avisei. Chame a memória, mas também não fica jogando na cara toda hora. Eu te falei, tá vendo? E a gente vibra. Você sabe, irmãos, em nome de Jesus, que isso não exista na IBEG, em nome de Jesus que isso não exista na IBEG. Mas tem gente que fica torcendo para o ministério do outro dar errado, fica torcendo para o outro dar com as caras na parede, fica torcendo para tudo dar errado, para depois dizer: eu falei que não ia dar certo, eu disse que não ia dar certo. Paulo só disse: eu avisei, e ponto final. A gente tem que chamar a atenção, mas não ter prazer, porque Paulo estava sofrendo com eles também, amém ou não? Porque todos nós sofremos quando as coisas não dão certo, independentemente se foi por nossa causa ou não, todos nós sofremos. Ele não joga na cara, mas no 22 ele usa a oportunidade, a circunstância adversa, para encher eles de esperança. Olha,
Final do 21, fora na verdade razoável, os senhores têm me ouvido a mim, e não partido de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perda. Mas, 22, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Por quê? Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, amém ou não? Quantas pessoas tinham nesse barco? Eu não ouvi, quantas? 276. No meio da desesperança, Paulo se levanta com a palavra de esperança. Ainda que tenhamos tomado decisões erradas, o Senhor está aqui para dizer: tenham um bom ânimo, ninguém morrerá. A gente talvez vai perder o navio, mas ninguém morrerá. Enquanto o caos e o desespero reinavam, Paulo se levanta não só para jogar na cara, não é para jogar na cara, mas para trazer uma palavra de esperança. Porque quem tem uma palavra do céu tem algo que os outros não têm. No meio do caos no teu trabalho, no meio do caos na tua família, no meio do caos no teu ministério, venha com uma palavra de esperança, não de derrota. Quem tem uma palavra do céu tem algo que os outros não têm. Quem pode trazer esperança, senão nós que somos os embaixadores da esperança? Na hora do caos, ainda que você esteja certo, meu irmão, não torture as pessoas, mas motive-as, porque Paulo traz paz ao navio com as palavras certas que Deus coloca em sua boca. 23 e 24. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quem tem um propósito vai até Roma, apesar das tempestades, porque tempestades não cancelam o propósito. Mas quem tem propósito vai firme no propósito até Roma, confiando nas promessas de Deus. E é isso que Paulo faz. Paulo dá esperança a eles. E Paulo declara a sua fé em meio ao caos, e antes da circunstância mudar. Não é depois que tudo dá certo você falar: que bom, e confiar em Deus. Mas eu sei que o difícil é a gente confiar enquanto as coisas não deram certo. E é isso que Paulo faz. Baseado na palavra de Deus, diz: o Senhor garante, ninguém se perderá. Só que a situação estava difícil, mas ele se levantou, não para dizer eu acho, mas para dizer o Senhor disse. E quando o Senhor disse na sua palavra, nada muda, amém ou não? Pode passar céu e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, sempre. E Paulo declara a sua fé. 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Ele confia antes do mar acalmar, antes de ver qualquer sinal de mudança, porque o versículo, quando dizia que eles perderam a esperança, diz: o sol não aparece, a gente não vê estrela há muito tempo. Sabe quando você diz: eu não vejo mais luz, eu não vejo mais saída? E foi no meio desse caos que ele disse: levantem-se, tenham esperança, porque o Senhor disse que nós vamos chegar lá, amém ou não? Não se entrega, meu amado irmão. Fé é a certeza das promessas de Deus, apesar da incerteza das circunstâncias. Fé é a certeza das promessas de Deus, apesar da incerteza das circunstâncias. E a promessa se cumpre no versículo 41 a 44. Deixa eu só te lembrar, olha o que diz no versículo 22, é o que Paulo falou. O que Paulo falou no 22? Agora vos admoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? O navio. Vamos ver o que acontece? De 41 a 44. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. O navio se partiu em 2, irmãos. Você imagina o desespero? Quem assistiu o Titanic? Você se lembra? Quando está lá, eu não me esqueço daquela cena, quando faz, o navio se parte.
no desespero. A água invadindo. Você tenta se segurar e não consegue. E o violinista lá. Ele não perde a esperança, amém ou não? É assim, no meio do caos, do desespero. Ele estava ali afirmando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. O navio se quebra em dois, 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos. Você vê que soldados, dos 276 que estavam ali, tinham soldados. Lembra que estava o Júlio lá, o centurião, e tinha soldado fazendo o quê? A guarda dos presos. Vão matar todo mundo. Espera aí, mas a palavra de Deus disse: vocês chegarão todos, ninguém se perderá. O inimigo se levanta e diz: vou matar, vou destruir, vou roubar, vou trucidar. Essa é a ideia dos soldados. 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, olha como Deus coloca pessoas em nossas vidas. O centurião estava desde o começo do capítulo 27, irmãos. Ele estava ali, sabe, ele se simpatizou com Paulo, deixou Paulo se encontrar com os amigos. E agora, no momento em que os soldados dizem: vamos matar todos os prisioneiros, o centurião se levanta, querendo salvar a Paulo, e lhes estorvou esse intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. E assim aconteceu. Aconteceu, você pode ler comigo o finalzinho? Aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Aleluia, amém ou não? A palavra de Deus não se frustra. Quando Deus diz não é talvez. Agora vocês viram? O que um homem de Deus, o que uma mulher de Deus, o que uma pessoa no propósito de Deus pode causar em um ambiente de desesperança? Porque se Paulo ali não estivesse, os soldados teriam matado todos os prisioneiros. Mas por conta de Paulo, a vida deles foi preservada. Você está levando vida ou você está levando morte no ambiente onde você está plantado? Você está levando vida ou você está levando morte? Lembra quando a Bíblia diz que a gente tem que ser sal da terra? E o sal tem que salgar. E uma das finalidades do sal é preservar, para que a carne não apodreça, para que a corrupção não avance. E como sal que nós somos, nós estamos nesse mundo para evitar que a desgraça, irmãos, se multiplique. Você está fazendo a diferença no teu ambiente? As conversas se mudam onde você está. Os palavrões se vão para diante quando você que é sal está ali no meio. As palavras torpes se vão, as maledicências fogem, o ambiente é transformado e você traz vida onde você está, ou você tem levado morte? A promessa de que todos se salvariam se cumpre, pois todos se agarraram em pedaços de madeira e chegaram à terra. Sabe, muitas vezes na sua trajetória de vida, rumo ao propósito, você vai perder coisas que você achava que eram essenciais. Você vai perder coisas que você talvez dizia: sem isso eu não vivo, sem isso eu não sobrevivo. Mas sabe, nessa viagem que Deus projeta para nossas vidas rumo ao propósito, nós vamos ter que perder coisas no meio do caminho. Eles perderam bagagem, tiveram que jogar bagagem fora, tiveram que jogar carga fora, e chegaram agarrados em tábuas, sem nada, mas chegaram. Qual é a carga que você está carregando e que você tem que lançar aos pés do Senhor? Quais são as cargas que você insiste em carregar na tua jornada até o propósito de Deus, mas que devem ser lançadas fora? Talvez na sua trajetória até o propósito de Deus, você vai chegar molhado, cansado, destruído,
sem nada. Mas é aí que Deus vai reconstruir a tua vida. Está disposto a renúncias ou não? Está disposto a abrir mão das coisas que estão sendo um estorvo na tua vida? Podem ser coisas, podem ser pessoas, pode ser o teu trabalho, pode ser as tuas amizades. Está disposto? Pode ser a sua sabedoria e a sua capacidade, a tua soberba e o teu orgulho. Quando Deus quebra nosso navio, não é para nos destruir. Mas quando Deus quebra o nosso navio, é para nos ensinar a nadar pela fé. Talvez Deus vai ter que destruir o seu navio para você aprender a nadar e nadar pela fé. Nossa fé não deve estar no navio, nossa fé não deve estar na nossa carga, nos nossos bens, nas nossas posses, na nossa capacidade. Mas a nossa fé tem que estar na promessa de Deus para nós. E a promessa de Deus é mais segura do que qualquer estrutura humana. Porque estruturas podem afundar. A tua estrutura pode afundar. Os teus bens podem se afundar. Pessoas podem te abandonar. Mas a palavra permanece. E nada estorva a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Talvez hoje você esteja no meio da tempestade, talvez hoje o seu navio, que aparentava ser a sua segurança, esteja se quebrando, ou talvez até já tenha se quebrado. Talvez você já tenha perdido coisas importantes, e talvez ainda tenha que perder mais algumas. Pessoas talvez estão tomando decisões que têm se afetado. Você está sendo afetado por decisões de terceiros. Você talvez esteja sentindo o gosto de ter perdido toda a esperança. Mas o navio pode quebrar, mas o propósito de Deus não. Talvez você chegue molhado, agarrado em tábuas, cansado, ferido. Mas se você está no propósito de Deus, você chegará. Chegará mesmo que o navio afunde, mesmo que as estruturas desmoronem, mesmo que o caminho mude. Por isso diga aí no seu íntimo: eu confiarei na promessa de Deus. Porque Ele disse: importa que você chegue em Roma, e eu vou chegar na minha Roma, em nome de Jesus. O primeiro ponto dizia: fiquem firmes no propósito até Roma, apesar das tempestades. Porque tempestades não cancelam o propósito de Deus. O segundo ponto diz: firmes no propósito até Roma, confiando na promessa. Confie na palavra de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecer perdido. Em terceiro lugar eu digo: fique firme no propósito até Roma, mas siga firme no propósito até Roma, servindo até chegar lá. Porque servo que não serve, não serve. Você tem um propósito final, mas você chega lá servindo a Deus. Não é entregando os pontos. Não é entregando tudo que você tem. Não é deixando de servir ao Senhor. Sirva a Deus com fidelidade onde Ele te colocar, até você chegar ao destino final. Porque Paulo sobreviveu à tempestade e ao naufrágio. Ele chegou à ilha de Malta molhado, cansado, aparentemente fracassado. Humanamente Paulo estaria justificado em se entregar, em dizer: não faço mais nada, eu quero agora descansar. Mas espiritualmente ele estava certo de qual era o propósito de Deus para a sua vida. De que o propósito não é quebrado apesar dos ventos e das tempestades. Que o propósito nada me demove nele, porque eu continuo confiando em Deus e nas suas promessas. E sabe o que mais? Porque o propósito é tão firme que eu vou chegar até lá. Mas eu vou chegar até lá servindo ao Senhor, amém ou não? Servindo ao Senhor.
Primeira coisa que Paulo faz, depois de chegar na ilha, todo molhado, arrebentado, agarrado em pedaços de madeira. Sabe qual é a primeira coisa que Paulo vai fazer? É servir. Servir. Veja o que diz, capítulo 28, é o último capítulo já, versículos 1 a 3. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo o quê? Ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo. Paulo chega todo destruído, mas não fica olhando para o lado. Quem é que vai juntar gravetos? Quem é que vai juntar as madeiras? Isso não é tarefa minha. Quem é que vai fazer isso? Que outros façam, não eu. Mas quando ele chega ali na ilha, ainda que cansado e com todas as justificativas, sabe o que Paulo faz? Arregaça as mangas e começa a juntar os gravetos. Porque crente que quer chegar no final do propósito, ele chega lá servindo onde é que Deus tenha o colocado. A gente sabe da dificuldade. Eu sei que às vezes você está cansado. Eu sei que você está dizendo, não, eu vou entregar os pontos. Quero saber de mais nada que outros façam. Mas quem vai juntar os gravetos? Quem vai fazer a fogueira? Eu me lembro aqui no último evento das mulheres que teve, vim buscar Cida. Ela me enganou, é claro, né? Ela disse, Joel, acabou a reunião, vem me buscar. Mas quando eu cheguei aqui, estava o Mateus. Mateusão estava ali, de braço cruzado, esperando chegar um homem. Aí cheguei eu, né? Aí quando eu cheguei, aí Mateusão, tudo bem? Pastor, estava esperando chegar um homem. Para a gente botar os bancos tudo aqui no lugar. Não, essa não é a minha tarefa. Eu sou o pastor da igreja. Mateusão arrastou o banco, eu arrastei, chegou o irmão João depois. Melhor 3 homens do que 2, né? 2 não, né? 2,5, vai? Isso. O meio não é o irmão não, tá? O meio sou eu, isso. Senão ele já estava olhando feio para mim, irmão João. Juntamos, em pouco tempo já estava tudo arrumado. Mas tem gente que não tem essa, sabe? Essa predisposição. O que se chama no meio gerencial de proatividade. Como falta gente proativa, de já se dispor e falar, eu vou fazer. E não importa se eu receberei louros ou não, mas sabe de uma coisa? Eu vou te dizer que às vezes a gente ainda vai usar da nossa proatividade, e sabe o que a gente vai ganhar? Picada de cobra. Picada de cobra, é isso mesmo, tá? Porque eu li o versículo 4 propositalmente, o versículo 3 pela metade. Porque havendo Paulo ajuntado, vai agora comigo aí no versículo 3 para a gente ler ele inteiro. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, legal, proativo. Juntou ali as vides, juntou a madeira, a lenha e colocou na fogueira. Mas o que ele recebe? Olha o finalzinho do versículo 3. Uma víbora fugindo do calor, veio na mão dele. Você já se sentiu assim? No meio da tua caminhada, servindo ao Senhor, levar picada de cobra? E a cobra ficar agarrada na tua mão? Picada de cobra dói, não dói? E como dói? Mas eu quero dizer para vocês que quando se está no centro da vontade de Deus, nem serpente, nem picada de cobra nos tira do nosso propósito. Amém ou não? Nada nos tira do propósito. E o lugar da dor se torna em um lugar de cura.
O lugar de dor se torna lugar de cura. Olha o que diz a partir do versículo 7. Ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria, o pai do Públio. Coitado, com febre, eu ia falar outra palavra, não, disenteria é o nome certo, tá bom? O pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades. E olha o que aconteceu com todos os enfermos da ilha, o que aconteceu? Sararam. Paulo foi ferido, mas agora é ele quem cura os feridos. E sabe o que Deus espera de você? Que por mais ferido que você esteja na sua caminhada cristã, você se levante para curar os outros, e não feri-los, e não revidar. O Senhor quer que você cure os outros. Deus transforma o lugar da aparente crise e do seu naufrágio em um campo missionário. Tudo porque em Romanos 8, 28, você consegue entender de novo? Agora você consegue entender o que o versículo de Romanos 8, 28 significa na tua vida? De que todas as coisas, o quê? Cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que têm um propósito. Por isso eu termino com o 4º e último ponto, que já vai para a nossa conclusão. Quem fica firme no propósito, chega, enfim, a Roma. Lembra, você tem uma Roma. Você tem uma Roma. Não tem tempestade nem vento contrário que vai te tirar desse propósito. Porque tempestade e vento contrário não cancela o propósito de Deus. Você vai chegar firme no propósito até Roma, sabe por quê? Porque você vai continuar confiando nas promessas de Deus. Você vai chegar firme no propósito até Roma, porque eu disse para vocês que a disposição que o Senhor nos dá é que enquanto a gente está indo, a gente vai e chega lá servindo. E por último, quem fica firme no propósito, enfim, chega a Roma. Versículo 16, ufa. O versículo 16 do capítulo 28 diz: e logo que o que, irmãos? Chegamos a Roma, aleluia, chegamos. Pelado, molhado, com picada de cobra, sem nada, sem documento, destruído fisicamente, mas espiritualmente fortalecido, por saber que eu cheguei no propósito que Deus tinha para a minha vida, e nada me tirou desse propósito. Chegamos a Roma. Ele chegou não do jeito que ele pudesse ter planejado, porque se Paulo fosse planejar como chegar a Roma, não seria dessa forma. Ele chegou preso, mas com autoridade. Ele chegou vigiado, mas com liberdade. Porque sabe o que Paulo fez na cidade de Roma, mesmo estando preso? Olha o que diz os versículos 30 e 31, que são os últimos versículos do capítulo 28 do livro de Atos. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. E o que Paulo fazia? Pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu concluo a mensagem dessa noite, e eu concluo a série em Atos, dizendo que a jornada de Paulo até Roma não foi uma linha reta, mas foi um caminho cheio de interrupções, injustiças, tempestades, naufrágios, picadas de cobra e prisões. Mas também foi uma história de soberania, porque para Deus, o processo é parte do propósito.
Você entende que para chegar no propósito, há um processo. E tudo isso que Paulo passou faz parte do processo. Tempestades, e no meio das tempestades, Deus não o abandonou. Prisões? Não. Prisões não indicam que o propósito acabou. Atraso? Não. Atraso não é porque Deus se esqueceu de você. Perdas significam que o plano falhou? De jeito nenhum. Porque o apóstolo Paulo, ao término de tudo, ele chegou para cumprir exatamente o propósito que moveu toda a sua vida. E que se eu fosse dizer para vocês um versículo do livro de Atos inteiro, que resume a vida de Paulo, e que deveria resumir a sua vida, é o que Paulo diz em Atos 20, 24. Quero pedir que o povo da mídia coloque agora Atos 20, 24. Porque todos nós vamos ler a uma só voz. Você pode ler comigo? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Fica firme, meu irmão. Fica firme, em nome de Jesus. Eu sei que dói, eu sei que a trajetória até Roma dói. Eu sei que você já se desvencilhou de tanta coisa, que você está sofrendo. Eu sei que nesse processo tem perdas, tem dificuldade. Mas fica firme. E eu te diria, para de fugir do seu chamado. Para de dar desculpas. Levante-se do desânimo e diga como Paulo: o mais precioso que eu tenho na minha vida é cumprir o meu ministério. Feche os olhos.